Boa tarde, irmãos. Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Bem-vindos também vocês que nos acompanham nos seus lares. Sintam-se abraçados e esperamos em breve estarmos todos aqui novamente reunidos como Igreja do Senhor nesse local. Lembrando que os nossos cultos presenciais, eles permitem uma capacidade maior agora, em torno de 260 pessoas, mas ainda muito abaixo da capacidade que nós temos aqui nesse local. É uma alegria tê-los aqui. E o nosso culto dessa tarde ele está baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4, que dizem: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Jesus Cristo é a pedra espiritual que nos segue. Ele é a pedra que vive e nos dá vida. Ele é a pedra que nos segue e nos alimenta. Ele é a pedra principal que nos dá estabilidade. Nós então iniciaremos o culto nessa tarde cantando o hino ao Senhor, a pedra fundamental, novo cântico, o hino 298, e ao sinal da regência todos nos colocaremos em pé. Amém. Os irmãos podem se sentar. E eu convido a igreja a abrir a Santa Palavra no livro de 1 Pedro, capítulo 2, e nós faremos a leitura dos versículos 1 a 10. 1 Pedro 2, de 1 a 10. Vamos lá? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual,
para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Eu peço que a igreja acompanhe na leitura também, por gentileza. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Que o Senhor nos abençoe através da leitura da sua santa palavra, que é verdade para nós. E eu convido o presbítero Ciomar, então, a uma oração de adoração ao nosso Deus. Oremos, irmãos. Santo eterno Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai, sobre cada um de nós, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor enviou o seu único Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, Deus. Te louvamos, Pai, na beleza da tua santidade. Reconhecemos que só o Senhor é o nosso Deus, um Deus vivo, verdadeiro, um Deus que nos ama, um Deus que dirige a nossa vida, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, porque a tua bondade e a tua misericórdia estão conosco desde que nascemos. Louvado seja o teu nome, Senhor. E que o Senhor possa aplicar essa palavra agora no nosso coração, Senhor, que acabamos de ler. Que possamos nos despojar de todo pecado, Senhor. Que possamos ardentemente te buscar, Senhor, buscar a tua presença, Pai, o teu conhecimento de ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, porque somos nação santa, sacerdócio real. Louvado seja o teu nome, porque somos o Israel de Deus, Pai. Fique conosco, Pai, aceita o nosso culto, a nossa adoração. Fala ao nosso coração através da tua palavra, Senhor, e que possamos sair daqui edificados e prontos para pregar o teu evangelho. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, é que nós oramos. Amém. Momentos, então, agora de cânticos espirituais. Convido o grupo de louvor a vir à frente. Vamos louvar ao nosso Deus. Amém. Você pode se colocar em pé, então. Nós vamos entoar 2 cânticos. Aproveite para derramar o seu coração e continuar louvando e adorando a Deus. Eu vejo o Rei da Glória.
Amém. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é meu Deus, cantarei. Quão grande é meu Deus, e todas hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é meu Deus, cantarei. Quão grande é meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu tenho, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Amém. Você pode se sentar. Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, Deus é grande, o resto é tudo pequeno. Amém? Nós vamos receber novos membros agora. Esse mês de agosto foi uma bênção. Nós tivemos a maior arrecadação de dízimo, R$754 mil. Diga amém aí. Amém. Pagamos todas as contas. E vamos organizar 5 igrejas esse ano. A Junta de Missões Nacionais. Vamos dar para a IPB um presbitério de presente. É desse jeito. O diabo está doidinho.
Você que está assistindo na Paraíba, amanhã eu estou aí em Sapé à noite comendo uma carne de solzinha com, né, um inhame. Tem 30 homens trabalhando lá, um avanço missionário. Nós vamos construir um templo lá em Sapé. O pau está quebrando. A chaleira está no fogo, a panela de pressão está no fogo. É uma benção. E o povo chegando aqui em Pinheiros. Amém? Sejam bem-vindos a todos. Nós estamos investindo aqui, essa semana, nós fechamos a compra de 3 casas aqui na região. Tem uma casa do outro lado, de lá, na praça. Vai funcionar a TV e o centro de aconselhamento. Departamento infantil, que é o xodó da igreja. Vai ficar com um prédio novo, mas a casa aqui, se precisar, a gente dá tudo para o departamento infantil. E aí nós vamos tudo fazer terapia debaixo da árvore, na beira do rio, né? Mas as crianças precisam acolhidas. Então vai ser tudo preparado. E graças a Deus a igreja está crescendo, está se fortalecendo. Tá bom? Quero convidar aqui as celebridades que vão ser recebidas hoje aqui. Não tem tapete vermelho, mas é como se tivesse, tá bom? Vou chamar aqui profissão de fé e batismo. Jonathan Pereira Feitosa. Essa figuraça aí vai receber hoje profissão de fé e batismo. E a água está purificada do Rio Jordão, não tem coronavírus. Tá certo, filho? Vem para cá, fica aqui. Uma família inteira. O Luiz, a Lília, o Isaac e a Radassa. Pensa numa família internacional, tudo com nome de bíblico. Isaac e Radassa. Pode vir para cá, meu irmão. Por jurisdição ex officio. Essa irmã aqui já é xodó nossa aqui há muito tempo. Rosana Barbosa Charan. Ela diz, pastor, o senhor me recebe, eu morro. Você não vai morrer não, minha irmã. Vem para cá. Jurisdição a pedido. Da IPI, Arthur Nunes Lima de Carvalho, de uma igreja chamada Batista de Boas Novas, a pedido, Letícia Bordim, e da Bola de Neve, Roberto Domingos. Você, Arthur, cadê o Roberto Domingos? Vem da Bola de Neve. A neve derreteu e ele veio parar aqui. É uma benção. Gente, é um privilégio muito grande recebê-los, é uma honra fazer parte da Igreja de Cristo. Eu tenho umas perguntinhas para fazer para o pessoal de profissão de fé e batismo. E para o Jonathan, para o Luiz Carlos, a Lília. Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus ou não? Sim? Vocês creem que a Bíblia ensina que todos nós somos pecadores e como pecadores nós não podemos produzir a nossa salvação? Vocês creem na graça de Deus, favor imerecido, que Deus, vendo a nossa condição de não poder nos salvar, Ele mandou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer em nosso lugar e pagar o preço da nossa redenção? Sim? Vocês têm Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês? Está pronto para morrer? Se for hoje, vai para o céu? Não vai ser hoje não, mas é só para perguntar, né? Outra pergunta importante. Vocês creem que a igreja de Deus é o corpo de Cristo e recebe de Deus todo o cuidado? Creem nisso? Vocês prometem que, como membros da igreja de Cristo, vocês irão dar testemunho, irão ter uma vida cristã fora da igreja, para que a igreja, nem o nome, nem o evangelho de Jesus Cristo seja envergonhado? Promete? Vocês prometem que vão obedecer a liderança da igreja, enquanto ela permanecer fiel às Escrituras. Se não sair das Escrituras, você sai fora. Mas se permanecer fiel, vocês continuem fiéis aqui? Vocês prometem que vão participar de todas as atividades da igreja, dar os dízimos, fazer com que tudo, para que tudo, né, a igreja possa desenvolver o seu ministério e a sua missão? Para vocês dois, Luiz Carlos, vocês prometem que vão trazer o Isaac e a Radassa para a igreja? Vocês prometem que vão orar com eles em casa, ler a Bíblia,
para que eles possam ter uma referência de fé, cumprindo aquilo que está em Deuteronômio capítulo 6. Prometem isso? Não tá bom. Vamos ficar de pé, irmãos. Os irmãos recebem com alegria esses novos irmãos na fé? Amém? Vocês prometem que vão orar por eles, interceder por eles, que vocês não serão pedra de tropeço na vida deles, para que eles possam ser acolhidos e serem pastoreados aqui nessa igreja. Prometem isso? Então tá bom. Cadê a água? Vou começar. Luiz Carlos, você já foi batizado? Então é o Isaac. Isaac, filho da promessa, filho da aliança. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Radassa, filha da aliança. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jonathan, eleito de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós consagramos a Ti essas vidas, Pai, para que elas sejam instrumentos de bênção, de graça, nas Tuas mãos. Que eles sejam bênção aqui para a nossa igreja, que a nossa igreja seja bênção na vida deles. Que eles possam Te servir com alegria aqui na Tua casa. Fortalece a Tua igreja, anima a Tua igreja e faz com que a Tua igreja seja fiel e continue cumprindo a sua missão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Não posso abraçar, beijar, porque aí vai dar uma confusão. Eu vou ser processado, né? Então, por favor, pode sentar. A igreja pode sentar. Pastor Alberto agora vai pregar. Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Eu gostaria de começar a nossa palavra nessa tarde compartilhando algo que mexeu com a minha vida e mexeu com a vida de milhares na cidade onde eu nasci e me criei há muitos anos atrás, a cidade de Fortaleza. Praticamente 20 anos atrás, uma tragédia aconteceu que comoveu a opinião pública naquela cidade. Uma menina de 17 anos, na flor da idade, estava sendo deixada pelos pais numa grande universidade na cidade de Fortaleza para o seu primeiro vestibular. Ela estava ali aguardando o momento do início da prova. Mas minutos antes de começar o vestibular, ela decidiu ir ao toalete. Assim ela foi, e uma tragédia aconteceu. Todos já estavam na sala de aula, e ela, ali naqueles minutos que antecederam a prova, foi abordada por um elemento, no banheiro daquela universidade. Ela foi estuprada e estrangulada. Este evento chocou a cidade de uma forma muito profunda. Aquela menina era filha de um pastor evangélico da cidade de Fortaleza. As igrejas então se reuniram para um ato público, um culto, onde houve muita reflexão, e eu me lembro como se fosse hoje das palavras de um pastor que trouxe uma palavra, que pregou a palavra de Deus naquele dia. E ele indagava a respeito de que diferença a igreja evangélica no Brasil estava fazendo.
Que tipo de diferença a igreja de norte a sul está produzindo na vida da nossa sociedade? Qual a influência benéfica quanto à questão do avanço do reino de Deus? Um pregador, certa vez a respeito da igreja brasileira evangélica, disse que a igreja evangélica tem quilômetros de extensão, mas milímetros de profundidade. Quando nós olhamos para trás e lemos os livros de história da igreja, nós tomamos conhecimento a respeito dos grandes avivamentos. E o que os grandes avivamentos trouxeram de impacto àqueles países, tanto na América quanto na Europa, quanto a vida das pessoas foi modificada e efeitos não simplesmente espirituais, mas sociais, transformaram a vida de milhares de pessoas. Somos uma igreja grande, mas com uma mínima influência na nossa cultura, na nossa sociedade. Foi o resumo daquele sermão pregado naquele dia por causa da situação grotesca, da tragédia que havia abalado aquela cidade. Qual a diferença que eu tenho feito, que você tem feito, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você mora? Como Cristo é visto na sua vida? Precisamos de um grande avivamento, irmãos. De um real e profundo avivamento. Portanto, ouçamos a palavra de Deus, que nos confronta, nos anima, nos encoraja, para assim sermos transformados, quebrantados, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Carta à igreja em Laodiceia. Assim diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor Deus, fala conosco nessa tarde. Abre o nosso coração e a nossa mente,
e quebranta-nos, ó Deus, transforma a nossa vida de dentro para fora. Essa é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Queridos, o livro de Apocalipse combina pelo menos 3 diferentes aspectos em sua literatura. Apocalipse é uma literatura apocalíptica, profética e epistolar, ou seja, tem uma estrutura de epístola, de uma carta, assim como as cartas do Novo Testamento, de Paulo, de Pedro. O foco da revelação que João recebeu de Deus é comunicar como a igreja deve se comportar em meio ao mundo de impiedade. Falando sobre a natureza do livro de Apocalipse, Greg Beale, um estudioso deste livro, asseverou que os eventos do livro de Apocalipse lidam com situações da vida real de cada igreja, não somente naquela era em que João escreveu esta revelação, mas para todas as eras. Portanto, a carta tem este caráter de uma epístola, e ela, nesse aspecto, não é diferente das cartas paulinas e petrinas. Ela foi escrita às 7 igrejas da Ásia Menor, hoje a região da Turquia Ocidental. Para quê? Para trazer uma palavra de confronto, de encorajamento, de acordo com a condição de cada igreja. Aquela época era uma época em que as perseguições foram iniciadas, e muitos cristãos, como fala o livro de Apocalipse, já estavam padecendo por causa dessas perseguições, e muito mais estava para vir. Então, João recebe esta revelação de Deus para tratar de problemas da igreja, dificuldades. Aqueles irmãos estavam cedendo ou tentados a perder o fervor dos primeiros dias de vida cristã. E é assim então que João registra a revelação dada por Cristo. E Cristo então envia uma carta à igreja de Laodiceia. Vejamos então um texto a partir do versículo 14 que nos diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Eis aqui algo extremamente pessoal da carta entregue àquela igreja de Laodiceia. Essa igreja não recebe nenhum elogio, porque ela está numa situação grave, espiritualmente falando. Mas eis aí o Deus, o Supremo Pastor, que se importa com a sua igreja, e escreve uma carta para confrontá-la, para animá-la, para chamá-los ao arrependimento. Este é o tema da nossa mensagem de hoje, um chamado ao arrependimento. Cristo então mostra esta pessoalidade. Ele é o Supremo Pastor que está enviando uma carta à sua igreja. Ele quer tratar as suas ovelhas. Ele está mostrando então amor e cuidado pastoral ao enviar as cartas às 7 igrejas da Ásia para tratar de questões particulares. E o início da carta nos traz o remetente, títulos que dão autoridade àquele que escreve e àquele que lerá a carta nas igrejas, ou na igreja de Laodiceia, o anjo da igreja, ou o pastor daquela igreja. Ou seja, o Supremo Pastor está ordenando que João registre a revelação para que o anjo da igreja leia esta carta na igreja de Laodiceia. E o remetente então se identifica. O verso 14 então diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus se auto-identifica como o Amém, que aqui é o equivalente hebraico
de fiel e verdadeiro. O texto mesmo nos expande o conceito hebraico que acontece lá no Antigo Testamento, em Isaías, o profeta, capítulo 65, verso 17, que diz: de sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade, ou o Deus do Amém, é que será abençoado. E a bênção do Deus do Amém é o novo céu e a nova terra, onde Cristo em sua ressurreição é o primeiro. Cristo é o Deus do Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio da criação. E a ideia de princípio da criação não tem a ver com a criação lá de Gênesis, mas com o princípio de um novo céu e de uma nova terra, que é descrito e profetizado por Isaías no mesmo capítulo 65, verso 18. Cristo então é o primeiro a morrer e ressuscitar e tomar a forma glorificada e exaltada. Ele é o primeiro de entre os mortos, como Paulo escreve em sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 18. É assim então que ele começa a sua carta. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o Deus do Amém. Ele é o princípio da criação, ou da nova criação de Deus, um novo céu e uma nova terra, completamente restaurado pela glória e pelo poder de Deus. E este remetente, Cristo, conhece o coração da sua igreja. Os versículos 15 e 16 vão nos mostrar isso. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eis aqui uma série de detalhes a respeito daquilo que não podemos ver, a parte exterior, mas o pastor supremo conhece o coração das suas ovelhas. Não aquilo que se dá a ver de forma exterior, mas a parte mais íntima e pessoal e interior da vida da sua ovelha, das suas ovelhas. Cristo conhece o coração deles. Ele demonstra conhecimento detalhado do seu estado, de cada um deles. Existe aqui uma alusão direta às circunstâncias na cidade de Laodiceia. Então existe uma metáfora para tratar de uma questão grave, e haverá então uma revelação a respeito de que, de fato, essa igreja, que aparentemente é saudável, na realidade está doente espiritualmente. A cidade de Laodiceia tinha dois vizinhos, a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos. Hierápolis tinha fontes de águas térmicas com efeitos medicinais. E Colossos, fontes de água fria, que também eram vistas como com seus efeitos medicinais, que traziam algum efeito benéfico para a vida das pessoas. Mas Laodiceia precisava dessas águas. Portanto, eles criaram dutos para trazer essas águas de Hierápolis e Colossos. Mas a água chegava a Laodiceia pouco potável e morna, com pouco proveito. Simplesmente aqueles que a bebiam não tinham absolutamente nenhum proveito, senão vomitar aquilo que eles ingeriam. O ponto aqui é criar então este paralelo a respeito de uma água que não traz benefícios com a vida espiritual de uma igreja situada em uma área próspera, com bancos, com um comércio próspero, com uma escola de medicina que havia desenvolvido colírio para doenças nos olhos, com produções têxteis que desenvolviam uma lã negra que impulsionou o comércio ali em Laodiceia, em toda a Ásia Menor.
O que o pastor supremo, que conhece o coração da sua igreja, está dizendo é: a igreja de Laodiceia não faz diferença alguma na cidade em que ela está. Ela é irrelevante. Ela não é fria como as águas de Colossos, que trazem algum benefícios. Ela não é quente como as fontes térmicas de Herápolis. Não há influência alguma, a igreja não cresce, a igreja não avança, porque há pecado no meio da igreja. O que Cristo está revelando é um relacionamento idolátrico da sua igreja. Uma conexão da igreja com as ideias pagãs de Laodiceia, criando assim uma igreja completamente morna, sem fazer nenhuma diferença. Mas percebam que no texto o pastor diz: estou a ponto de vomitar-te. Eis aqui uma expressão que traz uma esperança para aquela igreja. Eu sei que essa expressão é dura, é forte, mas ao mesmo tempo há um espírito pastoral de alguém que não está dizendo: eu vou vomitar-te, mas eu estou a ponto de. A expectativa do pastor é que haja verdadeiro arrependimento no meio da igreja, e eles voltem a se reconciliar com esse pastor supremo. O verso 17 aprofunda a revelação que começa nos versículos 15 e 16, quando ele diz: pois dizes, sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eis aqui um contraste com uma igreja numa cidade que se dizia próspera e feliz, mas na realidade o pastor está dizendo: não, você é infeliz, você deixou o seu coração se corromper por outros ídolos. Na realidade você é miserável espiritualmente, pobre. Vocês não estão vendo o que está acontecendo, a vergonha, a culpa diante de vocês. Cristo conhece profundamente a vida da sua igreja. Ele não vê o exterior somente, mas o coração. O tema das riquezas, queridos, são constantemente desenvolvidos nas Sagradas Escrituras. Ela deve ser administrada com grande cuidado e sabedoria, para não consumir o coração daqueles que a possuem. Mas o que Cristo está revelando é precisamente este problema idolátrico que cegou o entendimento da igreja em Laodiceia quanto à sua real condição e à sua necessidade de Cristo. O livro de Deuteronômio, no capítulo 8, dos versículos 11 a 14, quando o povo está diante do momento histórico na vida do povo de Israel, eles vão entrar numa terra que mana leite e mel, eles vão prosperar. O que o texto está dizendo não é um endorso da pobreza, porque muitas vezes na Escritura a bênção de Deus é seguida por prosperidade. Mas o ponto é o relacionamento do coração do homem com as riquezas. Portanto, o texto de Deuteronômio nos fala: olhem para trás. Lembrem-se, recordem-se de onde vocês vieram, para que entrando numa terra boa, próspera, rica, o coração de vocês não seja corrompido e vocês se esqueçam de onde vocês vieram. Eis aqui um problema grave, um problema de auto-engano. A igreja, aqueles crentes não estavam enxergando a sua real condição espiritual. A Escritura nos fala que o pecado cega o entendimento do homem, e isto é grotesco e bizarro, porque nós precisamos da ação do Espírito Santo para realmente reconhecer a nossa gritante necessidade espiritual. Mas o problema é solucionado
A partir do versículo 18, a solução para o problema da igreja de Laodiceia é colocada. O versículo 18 nos mostra o Deus, Cristo, que aconselha a sua igreja. Cristo não simplesmente conhece a sua igreja, Ele conhece a sua igreja, mas Ele a aconselha. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Perceba só, queridos, eis aqui uma alusão novamente ao profeta Isaías no capítulo 55, quando o profeta diz: venham, todos que não têm dinheiro, e comprem de mim. Eis uma menção à graça de Deus. E esses três elementos, o ouro refinado, para que vocês sejam ricos, a expressão bíblica da pureza e da santidade, as vestiduras brancas para encobrir a vergonha, a culpa do pecado, o colírio para que eles possam enxergar a sua real condição espiritual. É interessante notar o que registra o capítulo 1. Passe a sua Bíblia 2 páginas para trás. Capítulo 1. A partir do versículo 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Queridos, os 3 elementos, o ouro refinado, as vestes brancas e o colírio, apontam para uma coisa só, ou alguém: Cristo. A doença espiritual deles só pode ser remediada por um renovar do relacionamento deles com Cristo. Essa igreja precisa de Jesus. Eles precisam se arrepender dos seus pecados. O pastor que conhece as suas ovelhas, aconselha as suas ovelhas, ele também ama as suas ovelhas. Os versículos 19 e 20 nos falam: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O pastor vai até as suas ovelhas desgarradas. Eis aqui um reflexo de toda a história da redenção. De Gênesis a Apocalipse, nós lemos a respeito de um Deus que vem ao encontro de pecadores, para trazer graça, para trazer a mensagem que liberta, que transforma, que renova, que restaura, que regenera. Ele vem ao seu povo, ele traz esperança no jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, se rebelaram contra Deus. Ali não foi o final da história. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, o próprio Deus sacrifica um animal e cobre a vergonha de Adão e Eva com peles, para apontar ou exemplificar, ou significar que o Cordeiro de Deus seria morto para cobrir
a culpa que se instalou com a rebelião dos nossos primeiros pais. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vimos um Deus que usa profetas, sacerdotes e reis para chamar o seu povo ao arrependimento, a uma vida de santidade, a uma vida com Deus. Deus, ao longo da história da redenção, está se revelando em graça e chamando o seu povo para nós avançarmos sobre a face da terra, para que o reino de Deus se expanda. Cristo ama a sua igreja, por isso Ele vai até a sua igreja e diz: eu te repreendo e disciplino todos quantos eu amo, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Este Deus está convidando esta igreja que está em pecado a cear com Ele, a ter um jantar com Ele, a ter comunhão com Ele, a ter um relacionamento forte, vigoroso, profundo com este Deus. Porque Cristo ama a sua igreja. Cristo vai em direção a pecadores, para chamá-los ao arrependimento, a uma vida de santidade e de pureza. O texto acaba, irmãos, nos falando de um Deus, de um supremo pastor, que traz promessas à sua igreja. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aqueles tocados pela mensagem do Evangelho estão retornando à casa do Pai. É isso que nós precisamos, que eu preciso, que você precisa. Aqueles que estão nos ouvindo em casa, o que nós precisamos é um real avivamento, que começa com homens e mulheres arrependidos, quedados, dobrados diante de Deus. Depois do grande sermão pregado por Jonathan Edwards, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, o livro de história diz que existia um silêncio sepulcral na igreja. E a única coisa que se ouvia eram homens e mulheres de joelhos, quebrantados, reconhecendo os seus pecados e correndo para Cristo. Esta igreja precisa de Cristo. Nós precisamos de Cristo para nos enchermos do Espírito Santo e avançarmos com intrepidez, com poder, para pregar o Evangelho, para cumprir a grande comissão. Eis a mensagem que Cristo nos traz nessa tarde, através da sua palavra. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, vamos passar ao momento muito especial na vida da igreja. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus. Nós simplesmente fazemos aquilo que Cristo nos ensinou a fazer. A ceia do Senhor é um meio de graça. A palavra de Deus fala que você deve comer e beber, comer do pão e beber do cálice. E nós cremos que Cristo está no nosso meio, alimentando a sua igreja, fortalecendo a minha fé, a sua fé. Eu não sei como você se encontra nessa tarde, mas eu quero lhe dizer que se você está em comunhão com a sua igreja, você é bem-vindo a esta refeição espiritual. Essa mesa não é a mesa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é a mesa instituída por Cristo para os seus, para as suas ovelhas. Na noite em que foi traído,
Tendo dado graças, partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por amor de vós. De semelhante modo, depois de haverem ceado, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, o sangue de Cristo derramado por amor de pecadores. Feche os seus olhos e vamos orar nesse instante. Deus eterno, Deus todo-poderoso, Tu és o Senhor da igreja. Somos nós pecadores, necessitados da Tua graça. Abre os nossos olhos, ó Deus, quebranta o nosso coração. Compunge-nos, ó Deus, inclina-nos a uma vida de pureza, cheia do Teu Santo Espírito. Separa do Seu uso comum o pão e o cálice que comeremos e beberemos. E que ele seja alimento espiritual, fortalecimento para a igreja, a Tua igreja, Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Do início novamente. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus.
Nós vamos então, nesse momento, um último cântico, louvar ao Senhor com o cântico Castelo Forte. E convido a igreja a se colocar em pé. Seguindo já para o encerramento deste culto. Pai Santo e Deus Eterno, nós te louvamos, ó Deus amado. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa reunião do teu povo aqui para te louvar, para te cultuar, ó Deus. Pai, que o Senhor se alegre do nosso louvor, da nossa adoração. Sabemos que estamos longe, Senhor Deus, da perfeição, mas estamos muito perto do teu coração, ó Deus, e te pedimos, ó Senhor, toma o teu povo em tuas mãos, ajuda-nos, ó Deus, a fazermos o que te agrada a cada dia. Senhor, que as nossas vidas sejam dedicadas a ti, que sejamos quentes, que não sejamos mornos, que não sejamos frios na tua palavra, mas que sejamos sempre fervorosos, ó Deus, no louvor, fervorosos, ó Senhor, no anúncio da tua palavra, do teu evangelho, das boas novas de salvação. Ó Deus, que essa igreja seja sempre um baluarte, ó Deus, seja um lugar
onde a Tua palavra seja a inspiração, que sejamos, ó Deus, guiados por Ti a cada dia e que a Tua graça nos baste. Nós Te louvamos, bendizemos Teu santo nome, nos alegramos, ó Deus, pela comunhão dos santos aqui reunidos e Te pedimos, ó Senhor, sê conosco e derrama a Tua graça sobre o Teu povo nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e que as ternas consolações do Santo Espírito sejam sobre todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Nós encerramos então esse culto. Damos as boas-vindas aos irmãos que chegaram-se hoje no batismo, na transferência, e que sejam bênçãos na vida dessa igreja e que essa igreja seja bênção na vida de vocês. Também daqueles que nos assistem, têm interesse em se integrar, em tornar-se membros, nós temos um cadastro virtual, um cadastro online, e seguimos sempre prontos a recebê-los aqui nos nossos cultos presenciais. Façam inscrição e venham, né? E nós, aos poucos, vamos nos achegando e vamos nos juntando, né? Matando a saudade de alguns que a gente já não vê faz tempo. Tem dois ali que fazia tempo que eu não via, né? E mais um ali também. Mas assim é o povo de Deus. A distância não nos separa, ela só nos deixa um pouquinho afastado temporariamente, mas em breve, e eu creio, nós estaremos todos juntos aqui novamente, enchendo esse lugar para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Amém? Deus abençoe, vão em paz, e às 19 horas voltamos com mais um culto aqui. Amém.